Meninas, tudo bom? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre desmame. Eu desmamei o Miguel com 9 meses, né? Então, foi antes de 1 ano. Esse vídeo não é pra indicar vocês a desmamar os seus filhos antes de 1 ano e 2 anos. Tô contando mais a minha experiência pra vocês. Então, vou contar como é que eu fiz, como é que aconteceu. Foi um desmame tranquilo, tá? Foi um desmame gradual, né? Então, eu comecei ele quando o Miguel estava com 8 meses. Desmamei na metade do 9º mês, né? E foi super tranquilo e eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha experiência. A primeira etapa foi de análise, né? Eu analisei direitinho qual era o horário que o Miguel estava mamando, né? Então, de manhã ele mamava mais ou menos por volta de umas, deixa eu ver, quando ele acordava, que era mais ou menos por volta de umas 7h30, por aí, né? E aí depois ele vinha mamar somente à tarde, né? Que ele mamava por volta de 2 horas da tarde e depois ele mamava no final da tarde e para dormir. Então, ele não estava mamando já tanto assim, né? Então, eu analisei, ele mamava livre demanda, mas eu analisei durante uma semana para ver exatamente mais ou menos quais eram os horários. Porque mesmo sendo de livre demanda, ele tinha um horário mais ou menos certo, que era em média esse daí que eu tô contando pra vocês. Chamando um pouquinho, trouxe ele pra cá, né, filho? Pra continuar o vídeo. Então, a segunda etapa, então, foi retirar a mamada da madrugada, né? Então, a gente retirou a mamada da madrugada, né, filha? E a da madrugada foi a que deu mais trabalho. Acho que foram 3 dias de trabalhinho, assim, porque ele acostumava acordar várias vezes à noite pra mamar. E foi um dos motivos que eu tava pensando em retirar, porque tava bem cansativo pra mim e pra ele. Então a gente decidiu, então, retirar essa mamada da madrugada. Então, a mamada da madrugada foi a primeira etapa, a segunda etapa, desculpa, do processo. E foram 3 dias de complicação mesmo, assim, que ele pediu o peito, né, mas a gente deu uma mamadeira em troca. E depois do 3º dia foi tranquilo, ele aceitou super bem a mamadeira e não pediu mais o peito na madrugada. Então foi uma semana nesse processo, né? No final da semana já tava ok, já tava tranquilo, não pedia mais a mamada da madrugada e ele já tava dormindo super bem, gente, sério. Foi muito bom. E aí, eu tirei então a mamada da madrugada durante uma semana. Aí já foram 2 semanas, né? Na 3ª semana, eu já tirei a mamada da tarde, tá? Então eram 2 mamadas da tarde e nessa 3ª semana eu tirei essas 2 mamadas da tarde. E aí ele pediu, acho que foi só um dia que ele pediu mesmo, assim, mais, que foi o primeiro dia. Mas no 2º dia ele já via mamadeira e já queria mamadeira, já não deu tanto trabalho, foi tranquilo. E aí, né, filho? E aí, a cara de sapeco. E aí, eu na quarta, deixa eu ver, primeira, segunda, terceira, na 4ª semana, na 4ª semana, então eu fiz a retirada da mamada da manhã, tá? E aí, também, acho que a da mamada da manhã foi mais tranquila. Não deu problema nenhum. No primeiro dia ele já aceitou a mamadeira. E aí também foi tranquilo. Aí nesse processo do 4º mês, eu acho que ele deve ter pedido um peito umas 2 vezes, assim. Mas ele só, tipo, meio que puxou a blusa. Aí eu dava a mamadeira e era tranquilo. Aí já tinha retirado a da madrugada. Já tinha retirado a da tarde. Já tinha retirado da manhã. E ficou faltando somente da noite, que era a mamada que era pra dormir, tá? Essa foi a última que eu tirei, né? E eu esperei, ao invés de uma semana, esperei 2 semanas pra retirar essa. Porque eu acho que o desmame foi mais complicado pra mim do que pra ele, né? Então eu esperei um pouquinho mais pra poder fazer esse desmame, né? Mas aí depois que deu 2 semanas eu falei, não, então vamos tirar a mamada da noite. Aí eu retirei,
né? E foi super tranquilo, gente. Eu achei que a última ia ser mais complicada, né? Mas não foi. Ele mamou, pediu a mamadeira, eu dei a mamadeira e foi tranquilo. Então, assim, nesse processo de desmame, eu acho que foram, deixa eu ver, 3 dias mais complicadinhos, assim, desse processo, né? Mas o restante foi tranquilo e ele aceitou bem, super bem. Hoje em dia, esqueceu. Já tem acho que uns 15 dias que eu fiz o desmame e ele não pede. Desde quando eu tirei a última mamada, ele nunca mais pediu peito. Só a mamadeira mesmo. Gente, é o barulho dele mexendo. Só um minutinho. Minuto. Arrumando aqui, ele faz uma bagunça. Então foi isso o processo de desmame. Eu vou contar pra vocês como que eu fiz, tá? Na madrugada, porque pra começar esse processo, como é que eu pensei em fazer, qual era a minha estratégia pra no primeiro processo não ser tão complicado. O que que eu fiz? Na madrugada, se ele chegasse muito perto do meu peito, né, ele ficava pedindo, né? Ele ficava pedindo peito, então era complicado. E então eu tinha que deixar ele mais afastado do meu peito possível, tá? Pra ele não sentir o cheiro do leite, enfim. E assim, meu marido até me ajudou, assim, algumas vezes, mas a maioria das vezes fui eu mesma, então eu tive que dar um jeito de bolar uma estratégia pra fazer da melhor forma. Então, eu colocava o Miguel sentado pra frente, tá? Eu sentava ele no meu colo, ele olhando pra frente, assim, sentadinho, né? Pegava a mamadeira, botava um paninho aqui embaixo e dava pra ele. Porque se eu deixasse ele nesse processo assim, ele já sabia que era pra mamar no peito. Então, eu botava ele pra frente, cantava a musiquinha, fazia carinha na cabeça, né? Depois eu dava mamadeira, cantando, fazendo carinho. E foi assim que eu resolvi fazer. Então, toda vez que ele mamava, inclusive até hoje, quando ele vai mamar, eu faço esse processo. Eu coloco ele sentado pra frente, né? E dou uma mamadeira. Se for na hora mais ou menos de dormir, se for à noite, aí eu canto uma musiquinha, né? Então é tranquilo. Hoje em dia tá super tranquilo. E ele já está super acostumado, né, filho? E, gente, essa foi a minha experiência. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês não me julguem por ter desmamado ele antes de 1 aninho. Mas cada mãe é uma mãe, cada situação é uma situação, cada rotina é uma rotina. E foi assim que funcionou pra mim. E pode ser diferente pra vocês. Mas eu queria contar pra vocês como é que eu fiz o desmame, porque eu procurei no YouTube vídeos de desmame antes de 1 ano e eu não achei, gente. Então, para alguma mãe que está na minha situação, que queira fazer o desmame antes, que por algum motivo, enfim, então vocês já tem meu relato, espero que tenha ajudado vocês. E é isso. Se vocês gostaram, dá uma joinha e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo. Manda beijo, filho. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.